Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do RMcast. Eu sou a Isadora Justus, engenheira e coordenadora de marketing aqui da RM. Hoje estou com Matheus Torre, mais uma vez. Já virou host do podcast agora. Não, parou já. Matheus é nosso BIM Manager aqui da RM, já participou de alguns episódios, estava lá como convidado, já veio pra cá como host também. Hoje eu tô no lugar do Fernando, ele tá no meu lugar, mas talvez a gente fique assim um tempo, mude, vai mudando talvez daqui pra frente. Talvez o Fernando me obrigue, né? Vamos ver. Pode ser, dependendo do tema tem que ser você, não tem jeito. É isso aí. E apresentando nossos convidados, o João tá aqui comigo, nosso gerente de inovação, que é um convidado entre aspas, né? Porque é obrigado a estar aqui também. Na casa já, né? Não tem muita opção. E o Felipe da Inbuilt, muito obrigado aí pela sua participação, fica à vontade para se apresentar. Valeu, gente, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de vocês, é muito legal a gente poder falar de inovação, a gente poder trazer isso, mostrar que não é um negócio do outro mundo. Sim. E, enfim, meu nome é Felipe, eu sou o founder da Inbuilt. A gente trabalha com realidade aumentada, com foco no mercado imobiliário, em trazer experiências legais assim para as pessoas. Então, vamos falar disso. Legal. Sejam bem-vindos os dois. João já esteve aqui. Obrigado. Felipe também. Seja bem-vindo. Não esquece também de você curtir o nosso vídeo. Se você está assistindo aí pelo YouTube, já deixa a sua curtida, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário sobre alguma pessoa que você queira que a gente traga aqui também, então deixa escrito aí embaixo. E além disso, sempre lembrar do nosso patrocinador, a Adega Ferragutti. Os dados sobre eles, o site, o Instagram, você procura aí pela descrição que a gente colocou tudo aí para você conhecer um pouco mais sobre a Adega. E o tema do podcast de hoje é a realidade aumentada para a construção civil. Para falar disso, ninguém melhor do que o Felipe, né? Exatamente. Deixa eu contar por que a gente chama o Felipe aqui primeiro, né? Só para explicar. A gente já esteve em 3 eventos, né? Foi o terceiro. Foi. Que a gente, coincidentemente, tava e o Felipe tava lá também, né? O primeiro que eu vi foi lá no evento da Sinduscon São Paulo. Quando eu fui falar com a Isa, ela já tinha conhecido a Inbuilt ano passado, né? Ano passado. Antes até de mim. E aí, esse ano a gente se encontrou de novo no evento BIM 4.0. Eu falei, vou chamar o Felipe pra ir lá na conversar com a gente. Todo mundo já conhecia, mas a gente não tinha se conversado. É verdade. Eu já tô decorando seu pitch, que é muito bom, por sinal. Olha, só preciso. Eu não tinha pensado nisso, cara. Preciso dar uma inovada dentro da inovação. É verdade. Não, mas tá bom ainda dá pra gastar. É que a gente foi em muitos eventos juntos. Não, mas se apresenta, fala um pouco da sua carreira, sua trajetória. E se quiser já falar da Inbuilt também, pra emendar no assunto da realidade aumentada, fica à vontade. Ah, legal. Bom, pra falar da Inbuilt, eu acho que é legal dar uma locada muito rápida. Só pra ficar todo mundo entender o porquê, né? O motivo da existência, enfim, da onde surgiu a ideia. Eu sou arquiteto, então eu me formei em arquitetura, comecei a trabalhar em escritório de interiores, varejo, trabalhei com arquitetura hospitalar. Aí foi uma época que teve um down ali, 2009 mais ou menos, 2010, aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Falei, o mercado tava uma bagunça. Falei, fui pra Austrália, vendi meu carro, comprei passagem, paguei curso, fui pra lá. E eu fiz curso de Graphic Arts e Digital Desktop Publishing. Basicamente um curso de edição digital, de arte, tal. Trabalhei no escritório lá. 2010, o padrão dos caras era Revit. Sabe assim? 2010. Mas lá na Austrália. Lá na Austrália. Não, comecei em 2013 e vocês acham que foi há muito tempo. 2010 já era normal. E aí eu marquei... já era o padrão lá. Não era que tava começando. Já era o padrão do escritório. Esse escritório é onde? Ele era em Sydney, chamava Altus Architecture. Legal. E o legal foi assim, eu cheguei, né, eu fazia um curso e eu tinha uma aula depois do almoço. E eu falei, eu não conseguia trabalhar no escritório de arquitetura. Eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Nossa senhora. Na verdade, era legal, porque era demolição. Eu sou muito estabanado, eu quebro as coisas. Então tava fácil. Pela primeira vez na vida eu ia ganhar e as pessoas iam me elogiar por quebrar coisas. Cara, foi demais. Aí, só que não acrescentava, assim, como profissional. Falei na escola, eles foram super legais. Não, Felipe, você faz 2 aulas ao mesmo tempo. Tinha uma aula de desenho, eu tenho uma facilidade com desenho. Fui tocando, livrou minha tarde, fui trabalhar nesse escritório. E aí já começa uma sementinha de Inbuilt. Quando eu fui mandar meu currículo, eu falei, cara, como que eu vou mandar currículo? Um monte de gente, né, mandando currículo e tal. Na época, o Google tinha acabado de lançar o Street View.
ou era muito próximo ali. Então, você arrastava, entrava, tinha aquela visão da rua Na e época tal. era incrível, né? Que Nossa. negócio louco, cara, e tal. Só que você tava no Google Earth e ele era totalmente flat, assim, ele não tinha as construções 3D como a gente tem hoje. Sim. E o que eu fiz? Eu peguei 5 escritórios que eram perto ali da minha casa, eu fui pegar lugares que eles tinham construído, edificações, residencial, comercial, etc. Montei no SketchUp, coloquei na camada 3D do Google e eu mandei meu currículo com o link do que eu tinha colocado. Então, Do Google? Do Google, Então eu coloquei no Google Earth, então assim, não tinha nada. Aí só tinha uma construçãozinha que era daquele escritório. Eu falei, olha, eu vi que vocês construíram isso, eu coloquei, tá aí. Mandei junto com o PDF do currículo. Nossa, muito boa. E o link, foi muito legal. Aí os caras, nossa, que legal, tal. Cara, fiz entrevista e fui trabalhar nessa Altus, que era bem perto da minha casa, era andando assim. Que legal. E aí cheguei lá, Felipe, tá. O nosso padrão aqui é Revit e tal. Aí eu fiz uma pergunta muito importante um dia antes. Falei, o que é Revit? Foi no Google, falei, cara, como assim? Já tinha ouvido falar, mas, meu... varei a noite ali, tentando entender. Cheguei lá meio varado, assim. No final não me perguntaram nada de Revit, mas enfim, foi só realmente uma entrevista, mas conseguia trabalhar. E foi muito legal, assim, você chega, o Revit obviamente não era tudo que é hoje, mas você tem uma sementinha muito grande do que era possível fazer, de como podia evoluir a coisa. Aí eu voltei para o Brasil, montei um escritório pequenininho. Quanto tempo você ficou lá? Desculpa. Eu fiquei lá 1 ano. Eu voltei para o Brasil, montei um escritório pequenininho, uma salinha, tal. Só que escritório pequeno, em Campinas, você atende gente pequena, assim, tipo, eu sempre foquei muito na parte comercial, a parte que eu mais gostava. Então era um restaurantezinho, uma salinha aqui, um negocinho ali, tal, e muita parte residencial. E não era bem o que eu queria, aí eu fiz MBA em gestão de empreendimentos, já focando em trabalhar no mercado imobiliário. E foi aí que depois eu mudei para São Paulo e comecei a trabalhar daí em vários escritórios de mercado imobiliário. Então foi aí que a minha maior escola, sem dúvida, é o mercado imobiliário. Então eu fiz parte de viabilidade e daí eu me fixei bastante na parte de criação. E esse período ainda trabalhando com projetos de arquitetura mesmo? Projetos de arquitetura. Então era um escritório lá em São Paulo, a gente só trabalhava, atendia Elbor, Vitacom, enfim, eram empresas bem foco no mercado imobiliário. Então era uma criação muito orientada. E você acha que nesse período foi onde você se tocou que existe uma dor muito grande no setor ainda de construção que precisaria ser sanada com tecnologia ou não? Com certeza. Porque o que a primeira dor que a gente sente, eu acho, é do nosso dia a dia, né? Todo mundo aqui sabe como é que é, né? Você fala assim, cara, preciso fazer tal coisa e, isso aqui está muito complicado, isso está muito longo, esse processo não encaixa com aquele. Você até hoje está um pouco, existe uma preocupação maior em você ter essa conexão, né, entre as aplicações. Naquela época, estou falando aí de 2015, 2014, ainda as coisas eram muito separadinhas. Então, vou fazer isso aqui, mas aí a próxima etapa não encaixava com a etapa anterior. É outro processo, outra ferramenta, tudo. E você começa a ver, né? Você fala assim, cara, e se, né, poderia facilitar mais a vida, tal. Só que nessa, eu estava como líder de criação e o mercado imobiliário tem umas formulinhas, né? E aí você vai indo, tem as formulinhas, às vezes você anda crítica ao mercado, mas às vezes você está, principalmente em São Paulo, assim, você olha umas fachadas e fala assim, esse é o comando do SketchUp que o cara usou para fazer. Sabe assim? Tudo muito igualzinho, né? Você tem uma... Padrão. Tem um padrãozinho, esse efeitinho manada. O cara pôs um quadradinho colorido. Então, quadradinhos todo coloridos. Mundo faz. Não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu queria fazer outra coisa. Eu gostava do que eu fazia, eu gostava do lugar que eu trabalhava, mas como uma questão pessoal mesmo, né? Aí eu sempre fui muito nerd. Sempre gostei de videogame e tal. E, cara, fiz curso de games. Fiquei 2 anos e meio. Quer perguntar? Isso em que ano foi? Tipo, só pra eu entender a linha do tempo. Foi mais ou menos aí, acho que foi 2015, 2016. Já tava bem envolvido, assim, na carreira e tudo, né? Como arquiteto. Não, sempre como arquiteto. Quando o pessoal me pergunta,
o que você é? Que você faz? Eu sou arquiteto. Assim, não, eu tenho uma startup, não sei o quê. Não, sou arquiteto, ponto. Fiz muito projeto, até pessoalmente também, executei obra, morei quase num restaurante, quase um ano, porque era um restaurante enorme ali e tal. Então, assim, tem uma experiência bem consolidada. Mas é sempre aquela questão criativa, assim, sabe? Era uma coisa que eu gostava. Queria fazer mais, né? Eu queria criar e tal, e a gente acabava ficando um pouco ali. E nos jogos, cara, não existe gravidade. Não existe. Eu quero fazer uma viga de 20 centímetros e 500 metros. Não bata viga, mas você pode fazer. Quer fazer sem a estrutura para não ter dor de cabeça, faz sem a estrutura. Faz sem a estrutura, a estrutura tá feia, tira. Só atrapalha, né? Olha o que você vai falar desse Mas aí eu me consolidei bem nessa parte como level designer. Né? Eu até fiz algumas coisas como environment artist, então eu desenhava os cenários, uma parte mais artística, mas o meu grande diferencial era pegar essa parte artística e trazer ela uma coisa muito factível, assim, né? Quais jogos você trabalhou, você pode falar? Perdão? Quais jogos você trabalhou? Eu trabalhei no... Só de curiosidade. No Adam, aliás, eu preciso até falar com o pessoal se já lançou esse jogo. E eu trabalhei em vários projetinhos, assim, alguns foram pra frente, outros não. O último que lançou foi o Domen, é uma empresa brasileira, a Massive Work. Super legal, um pessoal... O Vidal tá chacoalhando a cabeça que ele é gamer. Já ouviu falar do Domen? Da Massive Work, eles são de Natal, se não me engano. E eu fiz a parte de level design ali, cara... Isso é muito legal trabalhar. É muito. Não, é demais. Porque daí vinha um briefing, né, assim... Então, aí ele caiu num planeta, assim, assado, tinha um rio eletrostático, umas coisas assim. E você criava a partir disso, né? Criava a partir disso, né? Que legal. Então era, nossa, super legal, né? E como arquiteto, eu desenhava na escala. Então, quando eu passava pro cara que tinha que fazer o 3D, era um mundo alienígena, mas, cara, esse corredor tem 4,5 metros. Tá resolvido. Né? Então, assim, eles gostavam muito. O trabalho fluía bem, né? Porque, já vinha numa malha, numa gradezinha e tal. E, enfim, a gente montou, comecei a trabalhar com isso e aí eu dei o salto de fé, né? Falei, não, eu vou focar. Né? Aí eu saí do escritório e comecei a trabalhar, focar nessa área. E... Quando você chega nessa área, você tem assim uma dinâmica de uma galera mais nova, de uma galera que lida totalmente habituada a trabalhar essa questão do home office, a trabalhar com distância, né? Isso antes de pandemia. E as tecnologias eram ridículas, assim. Né? Aí eu olhei e falei, eu preciso trazer isso para a construção. Eu não vou conseguir sossegar. E foi aí que começou a surgir essa ideia da mais consolidada da Inbuilt, né? Então a Inbuilt hoje ela tem muito de pipeline de jogos, inclusive dos arquivos 3D. O programador, o Lucas, que é o responsável pela programação, ele é da área de games. A nossa pipeline ela tem muito dessa coisa dos jogos, mas voltado para o mercado da construção. Então a Inbuilt, basicamente, resumindo, é um amálgama aí de duas áreas totalmente diferentes, assim, que eu acho que é aí que dá uma faísca bem legal. Sim, e vocês têm quantas pessoas hoje lá dentro? Hoje nós somos em 8, que são diretas ali. A maioria da área de desenvolvimento. Nós temos, a maioria são arquitetos, aí tem administrativo, aí tem programador, os programadores também mais voltados para essa área de games, né? Mas você tem sempre os flutuantes, né? Agora a gente tem uma empresa de marketing, então tem uma equipezinha ali, tem uns squads que vão se montando, né? Nas empresas aí. Legal. Acho que deixa para você já explicar um pouquinho do que a Inbuilt faz para quem não conhece, os produtos e tudo. Tá, legal. Então vamos lá. Como que foi o primeiro produto que a gente lançou? Eu estava pensando assim, né? O cliente ele recebe o apartamento, então ele entra no apartamento dele que ele acabou de comprar, parede branca, teto branco, legal. Eu quero furar aqui, quero furar ali. E é um problema, né? Ele não sabe, você tem o manual do proprietário, tal, não sei o que, tem toda uma questão legal que você tem que seguir. Nem quero entrar no de criticar a norma, mas a culpa nem é tanto da norma, é aquela coisa, não está escrito exatamente o que você tem que fazer. Mas se você não faz de um determinado jeito, não fica certo, né? Tem muito isso. E uma pessoa leiga, ela olha o manual do proprietário,
Não ajuda muita coisa, Não né? entende, é. Não, tem um monte de quadradinho em cima do outro, aí ele vai, vou ver a elevação, mas peraí, aqui, ali, dependendo do projeto, nós que somos da área técnica, eu fico com alguma dúvida, dependendo da complexidade, né? E aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, é uma dor, né? Então, primeiro, levantar essa dor. Sim. Como que eu tenho de ferramenta, né? Como que seria possível a gente resolver essa dor? E, em paralelo, eu estava fazendo um projeto para uma empresa que eles estavam industrializando a construção. Então, tinha todo um esquema de uma fábrica que fazia os painéis de concreto, as paredes. A ideia era transformar num Lego ali. E a parede, para você ter uma ideia, ela saía da fábrica. Como a cura tinha que ser muito rápida, eles colocavam muito aditivo para sair mais rápido. Só que, então o que acontecia? Se não me falha a memória, era coisa assim, de uma semana, você já podia soltar a parede da forma, ou era 4 dias, era um período muito curto. E ela saía com 25 MPa. Então assim, uma bela numa parede. Porém, ele continuava curando quando estava em pé. Ele chegava às vezes a 40. Caramba. Então é uma parede muito dura. Né? E eu falei, uma pessoa que vai querer fazer alguma reforma, Se ferrou. ele esperou. Quantos discos o cara vai usar para cortar alguma coisa? Né? Aí eu falei, pô, como que eu tenho hoje? Né? Eu fazendo tudo em paralelo, fazendo jogo, fazendo isso. E aí eu falei, tá, como que a gente consegue passar essa informação de um jeito legal, né? E aí que veio a ideia, pô, realidade aumentada. O cara aponta para a parede, ele consegue ver as estruturas. O meu plano era você mostrar, porque eram vários pilaretezinhos dentro da parede, e as instalações corriam paralelo ou por dentro, né, da estrutura. Falei, pô, como que eu faço isso? Aí nasceu essa ideia de fazer em build. Ela nasceu lá dentro, a empresa não foi para frente, mas aí eu saí com a ideia e fiz o MVPzinho. A ideia, então, no início era essa para o consumidor final, para ele fazer algo na casa dele, ele não precisar olhar o manual do proprietário ali, elevação, ele olhar pelo aplicativo. Ele olha pelo aplicativo de um jeito simples, objetivo, ele aponta o celular para a parede e ele vai enxergar as instalações. Então, nasceu aí. Esse é o primeiro produto que hoje a gente chama de InBuilt-X, que é o tal do raio-x, né? As pessoas falam, eu queria o raio-x da parede, eu queria o raio-x. Aí a gente, vamos abraçar. E vocês fazem ele com base em que hoje? É um modelo BIM ou vocês modelam? Como é que é esse processo? Tem as duas formas, tá? Então, ou o cliente manda o modelo BIM. De qualquer maneira, a gente tem equipe de arquitetos, eles vão na obra, conversam com o engenheiro, analisam alguma possível variação, alguma adaptação. Então, a gente usa o modelo BIM do cliente. Ou, eu não tenho o modelo BIM, não tem problema. Passa em CAD, a gente faz o levantamento, monta pontualmente esses modelos BIM, faz a entrega. E eu tenho alguns clientes, principalmente lá em Curitiba, que é super legal, eles fecham todo aquele escaneamento para fazer o Digital Twin. Sim. Então eles mandam a câmera na obra, tal, a gente pega esse escaneamento, e aí que eu acho que tem um negócio super legal, porque você tem o escaneamento, e é muito legal a empresa ficar com esse lastro, é muito legal você entregar para o condomínio, né, esse Digital Twin, mas o morador em si não usa, né? não usa. Então a gente pega, daqui que eu uso. Né? Então você tem um produto e você começa a criar essas derivações dele. Aí você usa o GM Digital, no caso, para transformar no modelo que vai para o aplicativo. E aí uma curiosidade, como é que você faz quando a parede já está executada e você não sabe se foi executado conforme o projeto? Você tem esse controle? Porque senão você pode estar mostrando no aplicativo algo que não está igual, né? Na verdade o que acontece? Eu peço sempre, pelo amor de Deus, com o pezinho juntinho, junta a mãozinha. Me chama antes. Não me chama 2 meses antes da obra, me chama antes. Hoje nós temos contratos guarda-chuva com algumas incorporadoras. Então a gente já consegue ir. Tem incorporador que a gente foi até na obra 1 ano antes. Entendi. Então a gente já tira a foto, faz o levantamento, já conversa com a equipe, já entende o que teve de adaptação. Você acompanha então desde o início da obra, você não entra só para fazer o... A maior parte a gente entra para fazer, mas aí vai muito de pegar o projeto, a gente pega o levantamento da obra, aí a engenharia passa para a gente, né? Então essa é uma questão delicada, porque tem que vir do cliente, tem que vir da engenharia isso. Então eles mandam para a gente pega, traduz isso, coloca, aprova com eles, isso aqui tá certo. Então várias vezes, chama um mestre, chama até o mestre, porque assim, chama todo mundo que tava, às vezes trocou engenheiro,
Sim. E Chama. pra eles entenderem o que você vai fazer também, né? Perfeito. Porque senão o cara faz cada um de um jeito, não te chama, não te avisa e você É. se vira depois. Foram poucos casos, assim, de obra que a gente chama de freestyle, né? Puta, aqui foi o fulano, aqui foi o ciclano que fez. E aí acontece, né? A gente consegue moldar, porque como o aplicativo foi desenvolvido totalmente nosso, a gente não representa uma plataforma, a gente não representa nada, foi desenhado do zero. Então a gente tem controle total, absoluto do que a gente faz. Então, dá pra fazer assim? Dá pra mudar? Dá pra mudar. Você consegue até ter representações diferentes em cada unidade, então, por exemplo? Sim, a gente consegue. Se for o caso, Sim. em uma deu problema, o cara passou o tubo pro lado, você consegue fazer A isso. gente consegue. Você consegue ler pelo QR Code, né? Em cada um deles você tem um QR Code e a pessoa consegue ver? É assim que funciona? É uma boa pergunta. Entra muito na parte do desenvolvimento. Não sei se vocês querem que entre Pode agora falar, fica à nisso. vontade. Eu sou prolixo, tá? Às vezes, pô, a gente perguntou num negócio, cara. Não, manda ver. O que a primeira versão era um QR Code por apartamento. Aham. Eu imaginei que era assim. A segunda versão, aí a gente já começou a entender, parece que estou falando de Matrix, né? O arquiteto da Matrix, né? A primeira versão da Matrix, mas a segunda versão, a gente começou a trabalhar com as curmadas. Então a gente trabalhava com os finais. Na verdade, a gente sempre trabalhou com os finais, é que o primeiro cliente, a primeira entrega foi muito caótica. E foi desesperador. Eu falei, não vai dar certo esse negócio. Não vai dar certo. Cara, o que eu estou fazendo? Não vai dar certo. Mas aí eu fui entender, até hoje, foi a obra mais difícil, em termos de bagunça, de instalação e de equipe, de não sei o quê. Então, assim, a gente caiu na fogueira, não é que a gente pegou a primeira obra tranquilinha, a gente caiu, assim, na pior até hoje. E foi bom. Então, mas a gente começou a ver a lógica das prumadas, a gente começou a trabalhar com as prumadas. Hoje, o aplicativo é um código por empreendimento. Essa triagem a gente faz com o usuário, né? Então o usuário se identifica com o apartamento. Legal. Então a gente faz um código e para facilitar mais ainda, não precisa nem do QR Code. Só de você estar no empreendimento, o aplicativo já se geolocaliza. Então, só de você estar lá e você abrir, ele já vai aparecer um card e vai falar, você está em tal lugar? Quer adicionar? Aí você clica, adiciona, põe apartamento e tal. Legal, hoje nem tem mais QR Code, então. Tem, porque às vezes a ideia era até tirar, né? Não, vamos tirar, mas eu falei, o cara às vezes está no trabalho dele, às vezes ele está na casa atual dele e está com o apartamento. E ele quer acessar as informações. Então ele tem que ter um código, ele tem que ter um Pra não code. depender da localização. De estar lá, Entendi. E daí a gente fala assim, antes era mais fácil ter o QR Code. Porque agora pra eu tenho que ir lá. Sim. Legal. Caramba, interessante. Esse é o... Desculpa aí. Era isso que eu ia perguntar. Se esse é Inbuild X. Esse é o InbuildX, Só perguntar. exatamente. Não, esse é o Inbuilt X e os que é- outros dois produtos fazem o quê? Cada um deles? Então a gente tem esse InbuildX, versão para o morador. Então o morador entrou no apartamento, pela geolocalização ele vai identificar, ele vai na cozinha, na área de serviço, essas áreas que são mais complicadas em termos de instalação, ele escaneia, trava e ele consegue identificar em realidade aumentada onde ele pode furar, onde ele não pode furar. Tem um ponto específico para ele travar o modelo em Tem um relação... Todo empreendimento daí tem um ponto que vocês determinam na hora de fazer. Exato. Entendi. A gente pega geralmente aquela tomada de serviço que fica em cima da pia, que você não vai por uma geladeira na frente. Aquela tomada que você vai usar para o liquidificador, para bater. Que sempre vai estar livre para ser acessada ali para escanear. Exatamente. A gente tem que ter essa junção do real com o virtual. E a ideia nunca foi ter um QR Code no apartamento para fazer essa locação, porque você reforma a sua casa, achando bonitinha, tem um QR Code na sua cozinha. Para quê, né? Sim. Então a ideia é a gente fazer essa locação num ponto. Pode ser um ponto de água, difícil, mas a gente às vezes coloca quando não tem outra opção, e uma tomada. Tá? Então, basicamente, e dentro do aplicativo, o cliente pode acessar o manual do proprietário. Então, o manual que não somos nós que produzimos, as empresas mandam para a gente e a gente aloca. Então, a pessoa entra, ela vê a instalação, eu quero mais detalhe. Ela entra no manual e consegue ver mais detalhes. Então, resumindo, esse é o InbuildX. Cliente final, morador, é uma experiência totalmente focada para essa pessoa. E aí, conforme a gente fazia as entregas, eu percebi que a equipe de engenharia estava usando o aplicativo para conferir o que eles tinham feito. Então, ainda estava em obra. E aí, porque como o pessoal passa em alguns apartamentos, a gente geralmente faz 30% dos apartamentos essas verificações. Então a gente mede, visita, sempre que tem uma visita, geralmente são 2 a 3 visitas. A gente vai em apartamentos diferentes.
Nunca a gente repete. E tá faltando uma tomada, a pessoa passa, engenharia, tá faltando uma tomada ali. Pô, aquele ponto de água, não sei o quê. Então acaba que a gente encontra alguns probleminhas, né? E a gente percebeu os engenheiros usando a ferramenta para conferir se eles tinham passado com acabamento por cima da tomada, que é super normal, né? E eu falei, interessante, né? Eles estarem passando. Porque hoje você tem ferramentas de realidade aumentada para que a engenharia pode usar para fazer isso, né? E é uma coisa que eu não investia. Eu falei, tem tantas ferramentas aí, não sei se é o caso, mas aí alguns clientes começaram a pedir. Porque ele falou assim, cara, a Inbit é muito simples. Nenhuma é tão Pela prática, facilidade. né? O cara não vai abrir o computador na obra para olhar o modelo. O cara pega o celular dele e consegue ver. Então, por mais que a gente tente tirar do computador para mandar para um aplicativo de realidade aumentada, deu pau, ficou pesado, não processou. E como são plataformas, assim, tem aquela coisa de, não funcionou. O seu arquivo não funcionou. E aí? E aí? E é isso. E é isso. Então eu falei, pô, legal. E aí a gente desenvolveu o Inbuilt Versus, que é o comparativo do projeto versus a execução. Então basicamente é um projeto puro. E então não tem a conferência da obra, porque a ideia é justamente encontrar as divergências. E a pessoa consegue visualizar. E aí eu ficava assim, pô, mas eu coloco tudo coloridinho, né? A visão do morador. Eu não estou preocupado em seguir padrão de norma, de nomenclatura, etc. Cara, imagina assim. É um senhor ali que, quer colocar uma prateleira na casa dele. Não adianta... Não, porque o padrão do conduíte é para ser cinza. Não adianta. Então, assim, elétrica é verdinho, água quente é vermelhinho, água fria é azulzinho, sabe assim? E eu falei, cara, os engenheiros vão olhar, vão dar risada, né? Não! Cara, tá muito contrastante. Não, legal, agora, pô, tá claro. Então, beleza. Você quer assim, né? Exatamente. E então nasceu esse produto. Esse não chega na mão do morador do apartamento, é só para a construtora entregar para os engenheiros dela. Exato. A gente parte disso porque com isso eles conseguem fazer vídeo, fazer imagem, gerar relatório e isso vira material para a gente atualizar depois, né? E aí teve também outra coisa interessante, né? Eu fui numa reunião numa incorporadora, que é um puta cliente nosso, e aí encontrei com a coordenadora. Eu não vou lembrar exatamente o nome do setor, mas assim, ela coordenava a entrega das unidades, das vistorias. Então eram umas meninas que sempre acompanhavam ali o dia da vistoria. E o dia da vistoria é aquela coisa, né? Vai a família inteira. Talvez tenha alguma coisa errada. O balde, a bolinha de gude, o espelhinho, entendeu? Então assim, aí eu tenho um conhecido, aparentado meu que é arquiteto, tenho meu primo de 3º grau engenheiro. Cara, vai todo mundo pra ver, né? Então ela falou assim, eu entro no apartamento, já vou direto pra cozinha. Escaneio, coloco em build, mostro, reunião acabou. Reunião acaba no primeiro cômodo que você visita. Pô, que legal, isso agrega muito valor, já tira várias dúvidas. Então ela falou, tinha um senhorzinho, tinha uns 80 anos, printando tela, mandou pro arquiteto dele na hora. Eu falei assim, então assim, vai rápido demais, né? Tipo, já sei que tá rápido, já sei que tá certo aqui, vou mandar tá errado aqui, corrigir. Então. Exato. Já mandou pro arquiteto dele, já vala pro marceneiro para furar, tal. Então foi assim, algo que nunca pensei, né? Naturalmente foi surgindo a necessidade. Você vê, legal. As pessoas vão usando assim, né? De uma maneira que eu não tinha pensado. Muito legal, assim. Você sente que é um organismo vivo mesmo, a ideia, né? Então esses são os produtos mais voltados para essa realidade aumentada interna, né? Então tem a obra e tem o cliente final, o morador ali. Eu ia comentar que eu acho muito legal essa parte de criatividade no nosso setor, porque é algo que a gente tem visto que está acontecendo muito, né? As construtechs que estão surgindo, e é muito legal ver que existe um espaço, por exemplo, você vê de game, espaço, a criatividade que você tinha sendo aplicada no mundo da construção, isso que é muito interessante. A gente tem aí uma mente que às vezes a gente tenta se prender, né? Fala, não, minha criatividade não se aplica à engenharia é tudo quadrado, engenharia tradicional, mas quando você pega a sua criatividade e expõe isso, né, no ambiente de construtechs, agregando tecnologia, construção, você vê o quanto soluções tem que facilitariam muito a vida das pessoas, das construtoras, enfim, tem muito espaço aí que a gente ainda tem para ser explorado nesse âmbito, né? É verdade. Eu acho que assim, a questão da criatividade, cara, se você é um advogado, você tem que ser criativo. Sim. São engenheiros, principalmente, eu acho.
Sim. É que eu acho que quem tá de fora, às vezes, acha que é um negócio muito numérico demais. É, às vezes até dentro, dependendo do lugar que você tá, tipo, engenharia, a gente tem essa visão, né? Não, é mais tradicional, a norma é de 1970, tem que seguir isso daqui, é só isso aqui que dá pra fazer, não tem muito como fugir. Tecnologia já avançou, tipo, é concreto armado, é alvenaria estrutural, a gente já sabe como que é, não tem muito pra onde fugir, mas quando você pega e começa a pensar em soluções novas, tem muito espaço, muito espaço. É Quão verdade. distante você acha que a gente está, Felipe, de aplicar a tecnologia que a gente tem no mundo de forma geral na construção civil? Porque que nem isso que você fez, se a gente for pensar em outros mercados, não é algo tão tecnológico assim, igual game, você falou, tipo, pro game, isso é uma coisa simples, né? trivial, Mas pra construção civil isso abala todas as estruturas, assim. verdade. Quão distante você acha que a gente tá disso? De realmente trazer, sabe, pra dentro? Tem algumas questões, que eu acho que a gente tem um contexto mundo e a gente tem um contexto Brasil, né? É verdade. Então, assim... A própria história de Austrália-Brasil no BIM já foi uma diferença gigantesca. Imagina o resto, então. Perfeito. Então, assim, é muito louco você pensar que, por mais que houveram muitas tecnologias desenvolvidas esse tempo todo, houve muito avanço, elas não se conectavam, ficava aquela coisa, meu sonho, o cara só vai usar a minha aplicação para tudo, do começo ao fim. Só que, aí as empresas começaram a ver, eu sou bom nisso. A próxima fase eu nem sou tão bom, tem um concorrente meu, uma outra empresa que é melhor. Então, deixa eu conversar com esse cara. Vamos se ajudar. Né? Eu acho que a gente está numa fase muito assim dessa conexão. Isso ajuda a esse movimento que você falou. Da gente poder trazer essas tecnologias. Pagar as tecnologias também. Eu tenho uma coisa que vocês devem ter visto eu falar já no meu discurso. Que eu falo que a inovação não necessariamente tem a ver com tecnologia. Né? Eu acho que é a primeira coisa assim, que é importantíssima a gente entender. A inovação ela tem a ver muito mais com carisma, muito mais com você se pôr na posição de alguém que está com uma dificuldade, criatividade. Você Né? deu o exemplo do Clips, né? O Clips. É muito bom esse exemplo. O Clips, eu sempre falo do Clips. Você tem lá, o Clips foi inventado na Noruega, pré-guerra. O Noruega não tinha nenhum departamento de patente. E eles foram patentear na Alemanha, inclusive o Clips. E o cara simplesmente, ele tinha um monte de papel. Ele falou, eu queria juntar esses papéis. Pegou um arame e dobrou. Ele pegou o arame e dobrou. E resolveu um problemão. Resolveu o problemão. falar que isso não é inovação. Mas Exato. é verdade. Exato. Tecnologia, zero. Sim, mas verdade. até eu sou da engenharia também, mas eu vejo assim, tipo, se a gente comparar a influência que o marketing tem em outras áreas, assim, se eu for pensar na área de games ou, no mercado financeiro, um monte de coisa, você vai ver que tem muita influência e, assim, as pessoas realmente investindo em marketing. Exato. Sim. Que pro nosso Exato. mercado, tipo, até uns Extremamente anos raro. atrás era zero. Assim, no máximo, se alguém fala que investe em marketing, é ter um Instagram ali e pronto, entendeu? Exatamente. E Tem aí, tem também, assim, não tem a ver tanto com tecnologia, mas é exatamente isso. É uma É um inovação, tipo de inovação também. Sim, né? sim. Com certeza. Porque na área de marketing, pelo menos não é minha área, mas eu vejo muito conversando com pessoas, assim, antes de contratar a empresa, né, que está fazendo pra gente e tal, as pessoas confundem marketing com mídia social. Sim, muito. Muito! E aí você tem que fazer esse aprendizado primeiro, que é a mesma coisa que vocês fazem. Você faz com BIM, você faz com inovação, vocês fazem com realidade aumentada e tal. Você primeiro precisa explicar, educar as pessoas do que é Pra aquilo, depois pra você depois você Exato. começar a fazer. Exato. É a mesma coisa, é igual. A rede social seria uma ferramenta só que você tem pro marketing. Exatamente, É o uma BIM das e o Revit, partes. né? É a Exatamente. mesma coisa. Exatamente isso. Que triste, né, cara? A gente O tem que marketing é explicar. Instagram e o BIM é Tem que Revit. explicar pra poder fazer o nosso trabalho, né? Exatamente. Mas uma pergunta que eu sempre faço, só concluindo do Clips, eles têm tanto orgulho da história do Clips que os soldados, quando já estava iniciando o movimento antissemita ali na Europa, no final da Primeira Guerra, os soldados noruegueses que entraram, eles tinham clips nos uniformes deles. Caramba. Que legal. Tamanho orgulho que eles tinham dessa invenção. Tem, né? Então você vai em Oslo, você dá uma passeada por ali. Eu nunca fui, mas assim, quando eu fui montar a apresentação, eu falei, né? Fotos de clipes, tal. Não é que tem uma estátua de clipe gigante, tem várias. Estátuas de clipes. Estátuas, você coloca em Oslo, ali vai achar várias estátuas de clipes gigantes no meio da cidade. Que muito específico, né? Então é muito legal, assim, essa coisa da inovação. E você falou perfeitamente, BIM e Revit.
né? Então, a pergunta que eu sempre faço é, quando eu converso com um cliente, eu falo assim, tá, esse cliente, ele tem a cultura da inovação e da tecnologia ou ele quer ser inovador e tecnológico? Porque aí, assim, é totalmente diferente a conversa. Sim. Mas uma coisa que eu ia pontuar também em relação a toda a sua história e toda a questão da Inbuilt, eu também fiz um período de intercâmbio 1 ano na Itália, né? Morei lá. E a gente vê essa diferença de mentalidade, não só a questão do Brasil não ser um país desenvolvido e tudo mais, mas eu acho que de disseminar conhecimento, disseminar tecnologias. Porque aqui, por exemplo, eu sinto que é muito, não, você é meu concorrente, eu não vou te passar a informação. Sim. Agora a gente vê o que tem surgido na Europa, ou nos Estados Unidos, outros países do mundo, em que a gente tem um compartilhar muito grande de informação e isso realmente promove muito o avanço da tecnologia. Então, por exemplo, eu tive contato lá com a arquitetura paramétrica, né? Usando o Grasshopper, Rhinoceros. Então lá a gente começou a ver, puta, eu consigo fazer tanta coisa com isso, parametrizar e tal. E o Grasshopper, para quem não sabe, é um plugin para o Rhinoceros, que é uma ferramenta de modelagem 3D, né? E essa ferramenta é open source. Então, quem quiser desenvolver um pluginzinho, colocar lá, puta, eu quero desenvolver um que faz mesh de superfícies, quero desenvolver um que faz análise estrutural. Então, eles vão colocando e, cara, é tão rico isso, e aí as pessoas podem usufruir de tudo, criar coisas novas, colocar lá. E aqui a gente tá meio nessa, não, vou reter a minha informação. Então, isso aqui é o meu segredo. E agora a gente tá vendo o reflexo disso ainda lá, e ainda vai demorar um pouco para chegar aqui, mas, por exemplo, falando dessa parte de tecnologia, a gente tá falando da parte de realidade aumentada, mas muita coisa que está sendo aplicada em outros mercados, por exemplo, machine learning, inteligência artificial, está começando a ser aplicado agora, arquitetura, e aí isso está disseminando primeiro lá e ainda vai chegar aqui, mas é uma coisa que, por exemplo, a gente vê escritório de arquitetura que você coloca lá um modelo BIM, ou você desenha uma linha com inteligência artificial, ele já fala as tipologias de prédio que você poderia construir, quando você tem de área de percentual ali de ocupação, enfim, ele já vai testando possibilidades com machine learning, isso aplicado à arquitetura. Então, cai nesse caso, né, de tecnologias que já são muito fortes em outros âmbitos, outras áreas, e que estão ainda engrenando na parte de construção, né? Mas que quanto mais a gente tem esse disseminar de informação, mais fácil isso fica para chegar aqui nas nossas aplicações do Brasil. Né? E a inteligência artificial veio com tudo, né, meu? Veio na com tudo, porta, assim. Com o Rhinoceros você já conseguia fazer várias coisas. E ainda vem uma inteligência artificial hoje, né? Você comba essas duas coisas, nossa, cara. Então, isso é uma mentalidade também, porque lá, meu sonho, por exemplo, quando eu estudei lá, era trabalhar numa empresa de engenharia mesmo, estrutural, só que eu era apaixonado por aqueles prédios torcidos, tudo diferentão, arquitetura paramétrica, e aí você chega no Brasil, puta, tudo retangular, o que eu vou fazer e tal, mas assim, é uma questão de que lá eles têm eles terem esses desafios, né, de prédios diferentes, que eles precisam pensar em novas tecnologias, isso facilita você disseminar novos conhecimentos, testar novas coisas, aplicar tecnologias de fora, inteligência artificial, tudo mais, no design dos seus edifícios, né? Agora, aqui no Brasil, como a gente está acostumado, não, aqui ó, retangular, já tem na norma de 1960, que é só entrar numa equaçãozinha assim do vento, não precisa ficar modelando, então isso também atrasa um pouco a nossa mentalidade, né? Sim. É uma zona de conforto, né? É uma zona de conforto. E aí é por isso que a gente também tem que ser disruptivo nesse sentido. Beleza, o prédio não tem problema de ser retangular, mas a gente pode aplicar tanta tecnologia de fora nisso e divulgar isso, fazer acontecer assim de inovação nesse âmbito, né? E eu acho que até comunicação entre as áreas dentro do próprio mercado brasileiro falta. Porque tudo bem, o Brasil está muito atrasado em relação a outros países. Mas se olhar o mercado de carro automotivo, vai numa fábrica de carro da Ford aqui, que a hora sai a Ford, né? Pega a Volkswagen aqui no Brasil, a tecnologia que ele tem lá é muito maior do que na construção civil. E para coisas similares às vezes, porque a gente está nessa onda de industrialização da construção, aí a gente vai fábrica de pré-moldado. Beleza, tem uma certa tecnologia. Você vai na fábrica de carro, humilha, assim. É uma coisa que dá para trazer muita coisa, muito aprendizado desse conceito de industrialização. E parece que as pessoas não se falam, as áreas são rivais, porque a pessoa ou compra carro ou compra casa, e as empresas não se comunicam. É uma loucura. Quando um se desenvolve, o outro, ele esconde do outro. Aí quando o outro se desenvolve, você não vai ter isso que eu tenho. Fica essa linha. É verdade, é verdade. Muito triste, porque é o mercado que sofre, né? O mercado que sofre. Eu tive esse contato com industrialização durante um tempo e você via, assim, fábricas, tem lá a grande referência é a Alemanha, por exemplo, eles têm umas, eu não lembro o nome agora da empresa, mas você comprava lá 30 milhões para você montar uma fábrica, só a máquina do carro. E
você tinha todo o sistema de carrossel, que não sei o que vinha, você podia fazer tal, tinha um laser que marcava e você colocava direto do CAD lá e o que eu tô fazendo? Laje. Sabe assim? Sim. E aí você, não, mas cara, você tá com uma Ferrari, você tá dando volta no quarteirão da sua casa, Sim. cara. Né? Você, não, mas é laje. Não, tá. Então assim, tudo bem, a Europa teve guerra, várias guerras e assim, pra gente é difícil entender um pouco essa mentalidade, né? Até com essa coisa da guerra da Ucrânia, eu vi uma reportagem na CNN e a moça falava assim, gente, a Europa, guerra acontece, cara. Tem guerra. Na história é comum pra eles. Tem guerra, não é assim, não é que óbvio, uma coisa legal, tudo bem, uma terça-feira, mas assim, tem guerra. E eles estão acostumados com isso. Então, se tem primeira, se teve segunda guerra também, destrói-se muita coisa. Então, preciso reconstruir uma cidade. Década de 60, eles já estavam industrializando. Uhum. Aí você vai na Alemanha, é bizarro, porque lá é o país inteiro reconstruído. Então, Exato, vai pra Frankfurt, não tem um prédio que tem mais de 100 anos, é tudo destruído e reconstruído. Olha, é verdade, eu tinha pensado nisso. Não Legal. tem. É verdade. Tudo tecnologia, verdade, eles precisam de uma tecnologia pra reconstruir E a própria rápido. guerra incentiva também, a competição, né, da própria guerra incentiva o desenvolvimento. Óbvio, né, guerra não é algo bom, Não mas é algo bom, na né? realidade deles essa é a verdade, né? É, A guerra é incentivou o avanço também, a própria cultura também, né? Outro dia, essas coisas, 1h da manhã, YouTube, né? Aí eu assim, por quê? Eu vou ter que falar. Não tem corte, viu? Infelizmente. Agora já era. Tinha um avião, esses aviões, acho que era um avião da Segunda Guerra, ele tinha a hélice na frente e tinha a metralhadora atrás da hélice. E a hélice girando e a metralhadora moendo ali. Eu falei assim, como que a metralhadora não atira na hélice? Já derruba, né? Por que a metralhadora não atira na hélice? Fui atrás disso. Aí descobri que também foi guerra, eu acho que era um engenheiro, eu não vou lembrar agora de qual país que era, mas ele era assim, um estagiário de engenheiro, ele ajudava na manutenção e então ele fez um sistema super simples, cara. Conforme a hélice passava num determinado ponto, ela puxava o gatilho da metralhadora. Nossa. Então não é nem que uma metralhadora, é como se fosse um revólver mesmo que atira muito Você escolhe a rápido. hora que você vai atirar. Ele vai A atirar. própria hélice que gera A o hélice gatilho. que controla a velocidade do tiro. Então, a hélice, ela tem lá não sei quantas pás, 4, 5 pás. Então, entre o intervalo das pás, Sai o tiro. sai o tiro. E Caramba. quem controla isso é a própria rotação da hélice. Se ela tá mais lenta, Se der tira mais errado, lento. o cara se ferrou. Não pode dar errado. Mas não, olha, não vi essa Não vai informação. dar Mas, em princípio, funcionou Caraca, que bonitinho. legal. assim. Sabia dessa? Nunca tinha parado pra pensar nisso. Muito também. louco. Não, coisas que... Você vê 1h da manhã. Aí eu vi o avião atirando, era um vídeo que mostrava o avião. Cara, mas por que ele não atira na hélice dele? Que da hora. Inovação, né? Inovação. Voltando um pouco ao assunto, acho que faltou você falar do Inbuilt Go. Isso, o Inbuilt Go foi assim, né? A gente já estava com o Inbuilt X funcionando, as incorporadoras usando, etc. E eu falei assim, pô, e se a gente conseguisse colocar no terreno, né, a construção? Já tem vários estudos sobre isso, tal, até coisas mais antigas, assim, mas assim, fica sempre uma porcaria. Não fica no lugar, não fica bonito e tal, tem sempre vários problemas, né? E aí, eu com a cabeça de arquiteto, porque a primeira versão da Inbuilt, os primeiros testes MVP, eu fiz, fui lá, engine de jogo, fui lá mexendo, era um cartãozinho de visita que se apontava e via uma tubulaçãozinha. Aí eu fiz uma cozinha numa construção, num empreendimento, pedi lá, pô, cara, quero testar um negócio. Eles foram super legais, o pessoal da Domus Pop, inclusive, abração aí. Eles foram super abertos, não, Felipe, entra lá e tal. E aí fui lá, montei e fiz o primeiro vídeo mostrando uma tubulação de cozinha. E, cara, eu falei, meu, funciona. Sabe assim, parecia um cientista louco, assim. Tipo, o Frankenstein subiu assim, tomou um raio, começou a mexer, tipo, it's alive! E eu falei, cara, funciona. E foi muito legal, assim. Mas tudo bem, quando a coisa evoluiu, aí entrou o Lucas, que é o programador, o cara totalmente fora da curva. Ele acompanha as minhas loucuras total, ele é um cara louco também, extremamente criativo. Dentro, aquilo que a gente estava falando da criatividade dentro do seu, né? O cara é programador, meu, ele dá umas voltas incríveis, assim.
E ele resolveu o in-build como é hoje. Né? Mas eu ainda, obviamente, com a cabeça de arquiteto, falei, vou pôr um prédio no terreno, vou pôr um QR Code gigante, e é isso aí. E aí o Lucas virou e falou assim, Felipe, esquece. Eu entendi o que você quer, mas o como você quer não vai chegar no que você quer. Uhum. E aí? Aí ele foi lá pesquisando e tal, ele conseguiu montar um sistema, você escaneava o terreno, esse escaneamento de nuvem gerava um ID. Esse ID, você vinculava o ID a um elemento 3D. Então a gente modelava a torre, escaneava o terreno, juntava as duas coisas, a torre aparecia no lugar. E falei, isso resolve. Então, o objetivo do In-Built Go, pôr um prédio no terreno para a pessoa ver como que o prédio vai ficar quando estiver pronto. Uhum. Maravilhoso. E começamos a ofertar o produto fazendo isso. Um determinado dia, a gente foi colocar um cliente novo, simplesmente não funcionava. Parou de funcionar. Falei, o que aconteceu? Qual que é o problema? Aí, revira o aplicativo, não tem problema no aplicativo. Quando a gente foi ver, era um problema do ID, era um problema da API, era do Google, não era nem a ver com a gente. Menos mal. Mais ou menos, né? É ruim que você não consegue Se o problema resolver. fosse seu, você resolveria, né? Não, o problema é meu. Eu não consigo resolver. Aí, nossa, eu com contratos assim, rolando, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou falar o quê? Né? Como que eu explico, né? Aí o Lucas mesmo virou e falou assim, não, peraí, vou testar um negócio. Aí ele montou o sistema que a gente tem hoje, que a gente trabalha com o VPS, que é o Visual Positioning System. Basicamente, você vincula uma construção a uma latitude e uma longitude, só que você faz o ajuste fino usando o levantamento de nuvem de pontos do Street View. Do terreno. Nossa. Do terreno, Então, por que isso é legal? Você tem uma precisão incrível, o Google escaneou o mundo inteiro, salvo Coreia do Norte, provavelmente, a Alemanha tem uma questão de LGPD muito pesada também, que eles não permitem, mas basicamente eles têm tudo escaneado e a gente usa isso. Tanto que nós estamos no Google Startups. O Google Startups, a gente fez contato, tudo, e eles dão um puta incentivo, é muito legal. Nossa, que legal. É super legal, é um incentivo incrível. O governo não dá de incentivo, o Google Startups, putz, Imagina. é super legal. E então ele é feito com, um mix, esse georreferenciamento. Tem o georreferenciamento, mas você tem também o ajuste fino, que é feito com a nuvem de pontos. E como o levantamento, antes a gente fazia do terreno, é uma coisa. Terreno, o cara levanta o tapume, levanta a obra, muda a cor do tapume, enfim. Quando você usa um levantamento da rua, dificilmente a rua muda. Sim. Né? Tem a calçada, vai estar ali, o poste, vai estar as coisas. Você pega o terreno limpo e a rua como ela é. A rua se mantém, então tá sempre certinho, né? Legal. Então, aí o In-Built Go nasceu dessa, não foi uma derivação, como foi o Versus, né? Que é o cliente usando e o engenheiro usando, mas era realmente uma vontade de ter um negócio funcionando e, como sempre, de forma muito simples. Não dá para, você vai pegar, escanear, colocar um código, aí você vai fazer um cadastro, aí você acabou. Né? O marketing sabe. Você tem uma lacuna, você tem um tempo que você... De atenção da pessoa, né? De atenção. Ela te deu ali, cara, 30 segundos. Né? O usuário te dá 30 segundos. Você tem que se provar nisso. Né? Então, foi um processo bem de criatividade, de entender e lançar no momento certo. E aí vocês que modelam nesse caso? Tem tem duas possibilidades. A gente modela, tá? Ou o cliente pode até mandar o modelo. Quando ele manda o modelo, tem que obedecer algumas regras. Quando você pega um modelo do Revit, a gente tinha eu não vou lembrar agora, mas assim, tava com 4 milhões de polígonos, uma coisa assim. Muito pesado. Tinha 50 mega. O IFC também? Ou não? O IFC, era o IFC. Ah, tá. Era muito pesado, muito pesado. O celular, ele simplesmente fecha. Ele simplesmente frita o celular e tal. Então, ele tem que ser um modelo muito leve. Né? Então, uma torre aí, ela tem que ter aí, no máximo 15 megas, 13, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, tem que passar por todo um processo, que é uma pipeline de games, inclusive. Quando a gente vai no Play 4, Play 5, Xbox, sei lá, vê aqueles cenários, vê aqueles props, né? Você vê sei lá, um barril, um sofá,
qualquer coisa que seja, é uma pipeline dessa. Então é só a malha, bonitinha, leve. Aí vocês que fazem esse processo de simplificar o modelo. Exato, a gente faz tudo isso. Aí, de novo, entra muito na questão que a gente estava falando antes, né? Quando que as coisas vão conciliar, né? Porque hoje as aplicações que a gente usa na construção, eles não estão preocupados em performance, quer dizer, pode até estar, mas não é a prioridade. Não é prioridade. o foco, Então, assim, o Revit é uma ferramenta super pesada. Quando a gente recebe os escaneamentos das torres, nossa, é um computador pensando no scope box ali para separar o que eu quero, enquanto o pessoal está trabalhando com outro. Quando vocês recebem assim como escaneamento, aí vocês convertem no modelo? A gente converte o modelo. Entendi. A gente converte. E aí, então, fecha o ciclo da inbuild, né? Então, a gente está, basicamente, a gente faz parte da vida do empreendimento. Então, no lançamento e no pré-lançamento, claro que essa torre gigante, ela também pode virar uma miniaturazinha, que você vê num folder de vendas, joga numa mesa e tal. Dentro já do stand, a gente consegue colocar as instalações numa cozinha. Ah, mas é a cozinha do stand, a cozinha fake. Não, tudo bem, mas é a experiência que a pessoa vai, você vai comprar seu apartamento e você vai ter isso. Né? E teve um caso de um stand, ele foi construído com a sala estendida e o corretor queria mostrar como que ficaria com o terceiro dormitório. Então diminui a sala para ter o terceiro dormitório. Aí ele colocou uma fita no chão. Aí, ficou bonito. Pra entender o tamanho. Nossa. Assim, aí é que tá. É estranho, mas o cara resolveu. De alguma forma. A pessoa conseguiu entender. Ele tava muito resolvendo. ruim. Não tava legal, né? não é uma visão legal, é a fita no chão ali e tal. Né? E nem era o nosso escopo, assim, mas a gente falou assim, pô, e se a gente fizesse isso, tal. Conversei, né, com a incorporada, pô, vamos montar, fizemos o mockup, ficou legal. Então você apontava e você via um quarto fantasma. A primeira versão, eu falei fantasma porque ele tem uma transparência. Então você consegue visualizar as duas coisas. Você vê a realidade junto com... Então a realidade, até um ponto interessante, às vezes as pessoas confundem muito a realidade aumentada com a realidade virtual. Sim. Realidade virtual basicamente é uma imersão total. Você põe o óculos, não interessa se eu tô aqui, se eu tô ali, não interessa. É uma imersão total, eu vou para outro lugar. A realidade aumentada, você adiciona elementos virtuais a um local real. Então, quando a gente faz essa adição, se eu coloco o quarto totalmente opaco, fechado, a pessoa vai querer ver dentro do quarto. A tendência é ela ir e entrar. Só que eu tenho um sofá de verdade na frente. Então, deixa eu entrar nessa porta. Mas não, tem um sofá, cara. E vai. E a pessoa tropeça. Então, não. A gente faz essa transparência por essa questão didática, né? Então, a pessoa poder ver as duas coisas ao mesmo tempo. E não tomar um capote no meio do stand. Nossa. Não, tem umas histórias incríveis, assim. A gente estava num evento e a gente estava com o stand e tudo, né? Aí quando eu olho assim as pessoas passando, eu vejo aquele cabelinho branquinho, aquele senhorzinho, aquela senhorinha. Eu já falo, aí vem coisa boa. Aí ela chegou assim, super boazinha. Nossa, tipo vovozinha assim, que você fala assim, pô, minha senhora, eu queria comer uma macarronada da senhora, sabe assim? Nossa, super. Aí ela assim, olha, então, meu marido morreu faz uns 25 anos e tal. E a casa da praia foi ele que construiu e ninguém sabe onde está passando as coisas. Tem como você levar seu telefone lá? Não. Muito bom. Não, cara. Meu Deus do céu. Dá vontade de ir lá e fazer. Meu Deus. Eu vou. Muito bom. Muito, nossa senhora. Muito bom. Muito bom. Eu falei, não, minha senhora, vamos lá. E a gente explica. Realidade aumentada, realidade virtual. E explicar isso pra ela. Então, a gente fala, com base em projeto. Raio-X é só o nome. Muito muito legal. boa. É muito bom. Muito boa essa. Muito bom. E agora os planos de vocês na InBuild? É continuar fazendo, melhorando, você falou da experiência do usuário e tal, falou até é sua tia que faz os testes que você falou? Sim, minha tia é beta tester oficial. Eu acho que assim, toda startup tinha que ter um idoso. Eu acho que tinha que ter essa parada, tem que trazer um idoso, porque se ele tem que testar, se ele entendeu, se ele foi, assim, seu produto está pronto para o mercado, validado,
Só vai. Né? A primeira versão da Inbuilt, ela funcionava, eram de 7 ou 8 cliques para você chegar numa interação. Então a pessoa tinha que baixar, ela tinha que ir lá, pôr o código, aquela história toda de digitar e selecionar o que ela queria ver, se era um 3D, se era... dava uns 7 cliques total. Hoje a gente reduziu para 3. Né? Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente, o plano, a gente tem 2 planos. O primeiro é deixar cada vez mais simples. Né? Com o 5G, a ideia é reduzir ainda desses cliques. Então, eu quero daí pôr o QR Code e ele vai processar em nuvem todas as informações, porque hoje não adianta, a gente tem todo um processamento que ele tem que ser feito local. É uma limitação tecnológica, vamos falar assim. E a ideia é que no futuro não, a gente consiga trabalhar com QR Code, vai ser um processamento rápido, então não precisaria baixar o aplicativo. Né? E seria um aplicativo web? Seria quase um aplicativo web, exato. Legal. Então a ideia é tudo isso para diminuir um clique. Sim. Mas faz muita diferença, é 33% a menos. Não ter que baixar um aplicativo é uma coisa muito legal. Hoje é muito chato, tudo que você vai fazer, baixa o aplicativo. E o lado do usuário, né? Porque assim, o usuário, ele comprou um apartamento, aí ele baixa o aplicativo da construtora para ele pagar o boleto. Do condomínio, aí ele baixa do condomínio. Aí ele baixa o manual do proprietário, se tiver, ou não, mas baixa em Inbuilt. Aí ele vai baixar, aí ele já está no grupo do condomínio. Cara, é muito chato, né? Então a ideia assim, é a simplificação ao máximo, né? E em paralelo, a gente também está montando, porque a Inbuilt, oficialmente, a gente começou ali em 2020. Em meados de 2020 eu consegui um investidor anjo, que foi a Uni Incorporadora, que são sócios hoje. Eles investiram ali um capital a fundo perdido. Falaram, Felipe, toma essa grana, me mostra o que você faz. E eu falei, vambora. Aí montamos, levantei, não tinha nada, tinha um MVPzinho. Cara, a gente montou tudo, colocou no ar. E aí eles falaram, pô, legal, viraram sócios, são incríveis, assim. Eu vejo muita gente reclamando de sócio e tal, né? Nossa, cara, tem uma relação muito legal, assim, uma relação super sadia, é uma relação que realmente acrescenta. Eu acho a definição do smart money, assim, sabe? Então, tô lá com uma dúvida, alguma coisa, Yuni, vamos trocar uma ideia? Cara, eu sento com os diretores, a gente conversa, é super legal. Que legal. E aí, então assim, isso foi em meados de 2020 que a gente recebeu esse primeiro aporte. Então, a gente está aí, vai fazer 3 anos. É um espaço curto de tempo para a quantidade de coisas, né, que foram feitas. Então a gente validou a ideia e depois que valida a ideia ainda vem dar problema, o negócio não funciona, tem que fazer de novo. Assim. Mas os próximos passos agora, além dessa simplificação, é a gente começar a trabalhar em Inbuilt como uma plataforma. Então assim, eu quero fazer uma mescla da plataforma do cliente final para a obra. Então eu quero que a obra use e que o resultado disso seja o do cliente final. Entendeu? Então a gente está montando assim, a gente vai poder pôr comentários em realidade aumentada, vai poder compartilhar essas interações com as equipes. Então eu fui lá, olhei, o cara vem, o outro que veio consegue ver o que eu olhei. Então a gente começar a fazer... O Versus vai alimentar o X. Exatamente. Então a gente está juntando tudo isso e transformar numa plataforma. Né? Legal. Que legal. Com esse viés também, sempre de ser muito simplificado, ser muito direto. Essa que é a parte difícil. Sim. Né? Você montar uma plataforma, isso aqui é minha plataforma, vai fazer assim, aí o usuário vai pegar e você passa um checklist para ele de 2 páginas. Cara, esquece. Não vai fazer. Não vai fazer. Sim. Aí justifica a prestação do serviço, que é o que a gente faz. Então, por isso que funciona tão bem. O cliente ele recebe o negócio fino, arrumado, ajustado, testado, acabou. Não tem que se preocupar com nada. É quase como alugar carro, né? Esses aluguéis que você faz aí, você paga 2, 3 anos e fica com o carro. Eu tinha o carro alugado. Dane-se. Assim, dane-se, mas assim, você não tem amor naquele negócio. Entendeu? A cada X quilômetros eu levava e entregava com a chave. O cara não trocava a óleo do carro. Eu não me preocupava com nada. Eu não quero saber. Seguro, nada. Se o seguro está embutido, troca do óleo. O pneu, porque tem uma pecinha. Por que você está me falando que o meu carro está com uma peça? Dá outro carro. Dá outro. A peça tá ruim, me dá outro. Exatamente. Deu 2 anos, me dá outro carro. Acabou. Claro, tem gente que curte o rolê do carro, de cuidar, enfim. Aí é um outro aspecto.
Mas é muito isso, né? Hoje a Inbuilt é isso. A gente entrega tudo redondo, funcionando, perfeito. Acabou. Então a ideia é trazer o cliente junto, mas não de uma forma que eu quero complicar a vida dele. Pelo contrário. Para facilitar, né? Para acrescentar. Para a gente acrescentar durante todo o período e o resultado disso ser uma coisa, um produto final. Ô Felipe, uma dúvida, mais curiosidade minha, assim, em termos do que você já desenvolveu e tudo mais. Primeiro que eu já fico admirado de você desenvolver tudo isso com 8 pessoas. Em 2 anos, Não, Em 2 anos, exatamente. Aí eu queria saber, tipo assim, quais as dificuldades vocês tiveram no processo de desenvolvimento, falando um pouco da tecnologia, em termos de, tive que contratar uma consultoria para a parte de autenticação dos usuários, segurança, banco de dados, enfim, não precisa entrar nos detalhes, mas só para... E queria saber se vocês têm alguma patente na questão da ideia, ou registro de Ou se a gente código. pode roubar, ainda dá tempo. Não, isso é pra saber assim, como é que funciona isso no mercado? Você lançou isso, existe essa possibilidade, pode vir um concorrente lançar algo melhor, ou você consegue patentear uma ideia como essa, mesmo ela usando tecnologias conhecidas, como por exemplo a API do Google, ou essas coisas? Bom, falando da parte das dificuldades, as dificuldades tecnológicas são várias. Tem uma questão do... Você montar realidade aumentada, tem umas coisas muito específicas que são difíceis e tal, mas eu acho que o grande desafio da Inbuilt, tem todo um desafio de um back office aí, do pessoal montando, deixando a interação certinha e tal, que é muito complexo, mas não adianta isso funcionar bem se a interface com o usuário não tiver em ordem. Né? Eu acho assim, todas as atualizações pesadas que a gente fez foram em termos de UI e de UX. Né? E até quando eu converso com o pessoal, eu falo, né? Uma coisa, tem o exemplo do ketchup, né? Da Heinz. Tem embalagem de vidro, a primeira era uma embalagem de vidro vertical, você colocava ali em pé, tirava ali e tinha que ficar socando o negócio. Fizeram a embalagem de plástico, que fica de ponta cabeça, você abre, só aperta, já sai. Há controvérsias de que às vezes sai muito. Mas tem um lacrezinho, tem toda uma manha ali. Mas enfim, então assim, uma coisa é o que você desenha, outra coisa é o que as pessoas precisam ou como elas usam. Né? E na arquitetura e engenharia, então tem umas fotos, você vê, o cara desenhou um caminho, uma praça com vários caminhos, só que o cara ele quer andar para lá, aí o caminho dele vai reto para depois ele virar para lá. Cara, ele vai passar na grama. Então você vai nos lugares e você vê aquele rastro de gente que, dane-se que você fez o caminho. Eu quero ir para lá, cara, não vai dar uma volta. Então, os desafios giram muito em torno disso, assim. Certo. Quando os programadores vêm e falam, Felipe, cara, dá pra gente fazer assim, tal, eles mesmos já falam, como que a gente leva para a pessoa? Como que ele vai usar? Né? Isso faz sentido para ele? Né? Então, eu acho que a gente tem essa dificuldade. Mais do que a tecnologia, então? Mais assim do que a própria programação e tal, é principalmente o usuário. Eu não sei dizer, eu não consigo falar que seja mais, tá? Até porque aí o pessoal da programação que consegue falar mais disso, porque enfim, eles estão lá pesquisando o tempo todo e desenvolvendo o tempo todo. Quando o pessoal vai lá, chega num marco, eles mesmos já falam, não, dá para ir a mais ainda, porque eu vi que tem tal coisa. Eles mesmos avançam, é bem legal, assim. Mas eu diria que é 50-50, talvez, assim. Entendi. Porque uma interface ruim com um produto bom, não adianta, né? E vice-versa. Sim, então a gente verdade. tem que ter sempre esse balanço. E quanto à patente, foi feita a patente. Existe uma questão assim, por exemplo, né? É muito controverso, porque você tem várias empresas que trabalham com realidade aumentada na construção civil. Eles poderiam ter processado, né? Tipo, não, realidade aumentada é construção civil, você não pode fazer. Mas a gente fez a patente de tudo, mas a patente envolve muito assim, processo, interface, questões visuais, né? O código especificamente que foi feito, ele é exclusividade. Então isso tudo a gente está bem protegido. A gente contratou uma empresa que só trabalha exclusivamente com patentes. E eu não sei se já trabalharam com patente, conhece alguém, cara, vai dinheiro. Nossa! Sim. É um processo Sabemos. extremamente burocrático, vai dinheiro e assim, dá um ano, então, tem que pagar isso. Nossa. Achei que já estava feito e ainda tem que pagar mais um negócio. Não, mas tem não sei o que, a checagem de não sei o que.
Aí dá outro ano, oi, precisa pagar isso porque... Assim, senhor, tá bom, então é um processo complicado e caro. Legal. Entendi. Legal, muita coisa em 2 anos e meio, hein? Nossa. Parece a RM, que em pouco tempo também foi uma loucura. É, né? É verdade. A RM tem 10 anos de história total, assim. Absurdo. Eu tô há 4 anos, o João há 5, né? Vou fazer 5 ainda. Vou fazer 5. 4 anos e De meio. quando a gente entrou pra cá, acho que quadruplicou. Quase quintuplicou Nossa. de tamanho. Não, mas vocês são um monstro, né? Não tem, nossa, Eu entrei, não tem tinha como. acho que 15 pessoas, 14 pessoas por aí. Hoje tem 90 quase. 87 por aí. 87? Nossa. E com vagas abertas. Com vagas abertas, por sinal. Nossa, cara, que legal, meu. Que incrível. Cresceu muito, Nossa, muito legal. Isso aí. 2023 promete. 2023 sendo um belo ano. Burning Questions? Burning Questions. Vamos? lá. Você faz? Faço, mas vou usar a colinha aqui, Pode porque eu não pegar. sou host oficial ainda, né? Então, As Burning Questions são as perguntas rápidas, assim. A gente vai falar uma palavra e vocês falam a primeira coisa que vier na cabeça. Tá bom. beleza, eu faço pros dois? Pode ir pros dois. Beleza, né? vou começar com o João, então. Um livro. E não vale repetir o mesmo da primeira vez que você participou. Na primeira não tinha. Não Burning tinha? Acho que não Questions. tinha, Não, né? Beleza. Esse é meu novo. Um A livro. Bíblia, cara. Boa. 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 Não é autêntico, mas é a melhor resposta. Justo. Melhor resposta. E O você? mais lento. Nossa. Ai, que pergunta. Perguntar pra um Se nerd. você não lê, você chuta o Ô, livro. não, o problema é o contrário. Eu tenho Bem mais fácil as outras perguntas, né? Nossa, você lê muito, volta hein? pra Eu tecnologia. gosto muito. Eu sou fãzaço de sci-fi, assim, mas eu gosto da parte de sci-fi velho. Eu gosto daquele livro, assim, década de 40 a 80, assim. Eu leio algumas coisas dos anos 2000 de sci-fi, mas eu acho que o pessoal já constrói ainda muito... Eles constroem os sci-fis novos pensando, eu quero virar roteiro de Hollywood, sabe? Então fica muito quadradinho. O pessoal da década, até a década de 80, eu acho incrível como eles faziam. Um livro, se eu tivesse que falar agora. Momento de vida, tal, que eu tô... Esse livro foi adaptado para o filme. O filme não tem nada a ver com o livro. Que fique muito claro, tá? Eu, Robô. Eu Robô. Legal. O livro. O livro eu nunca li, mas o filme é legal. Não, o livro ele é sensacional. Melhor do Pode que o filme. falar rapidinho, Legal. só para incentivar, Pode. cara, porque eu acho que vale a pena. 2 minutinhos. São 9 histórias que contam a evolução dos robôs na sociedade do ponto de vista de uma psicóloga de robôs. Caraca, Uma que legal. psicóloga de robôs. Ela é psicóloga de robôs. O livro começa, a primeira história, eu acho que ela tinha 8, 9 anos de idade. E ela conhece o primeiro robô, que ela vai numa sala, era um robô gigante ali, que conversou com ela e aquilo foi um estalo na cabeça dela e ela começou a estudar a psique dos robôs. E a última história, acho que ela está com 80, 90 anos. Então, assim, é o ponto de vista dela, a evolução dos robôs do ponto de vista dela. Assim, é demais. Interessante. É Legal, eu demais. nunca vi esse. Muito É incrível, vale muito a pena a leitura. É uma leitura gostosa, as histórias são independentes, apesar de ser a mesma personagem, Aham. tem sempre um salto temporal. Então você vê uma evolução do personagem, né? Uma menina no começo que muito sonhadora e no final ela é super pragmática também. Então é bem legal, vale Interessante. a pena. Se tiver até umas 50 páginas, dá pra encarar. Pô, aí Tem sacaneou. cara né? de ser um livro brincando. desse tamanho, assim. Ele não é Brincando. comprido. Não sou nenhum exemplo de leitura, então... Deve ter uns 300 páginas, é tranquilo. Tranquilo, 300 páginas? Tranquilo. 300. É que são 9 historinhas, então assim, sabe? Você pode ler, aí depois você vai ler outra coisa. No intervalo. E depois você Fica volta. separado. Vamos lá, um hobby agora, João. Violão, cara. Violão? Que eu mais faço. Boa. Bom hobby também. Legal. E você? Hobby. Como bom nerd, eu gosto de jogar videogame. Eu gosto muito de crossfit também. Uma coisa de uns anos pra cá, comecei a dedicar mais tempo. E basicamente é isso. Boa. Pra fechar, então, um filme. Senhor dos Anéis, cara. Eu poderia ser um cara que vai mentir, que vai falar um negócio Qual? oculto. Não, eu quero saber qual. O 3 é mais da hora, né? Tem mais ação. 3, cara, eu gosto. Nossa. Não, o 2 acho que é o piorzinho entre os 3. O 2 é. Mas é que o 3 tem muita ação, é muito louco. Desfecha. Então eu poderia falar algo culto, mas Senhor dos Anéis já assisti várias vezes, versão estendida, versão... Tá certo, tem que ser sincero. E você, Felipe? Senhor dos Anéis 1. Senhor dos Anéis. Ai, o filme. Ai, cara, que pergunta difícil, gente. Meu Deus. Deixa eu pensar. Uma que eu acho que essas coisas oscilam muito, eu acho que varia muito da época que você está vivendo. Enfim, acho que daqui a um ano, se fizer essa pergunta de novo, eu vou falar outro Já vai filme. mudar, né? Mas tem um filme que eu gosto, que eu revisito muito. 2 filmes que eu revisito muito. De Volta para o Futuro.
Acho a trilogia sensacional. Você revisita muito De Volta para o Futuro, então. Revisito Volta muito. para o passado, De Volta para o Futuro. Legal. Não, mas o De Volta para o Futuro é o único filme que, assim, chega a um determinado ponto e fala assim, cara, puta, esse ano eu não assisti. Aí eu pego e assisto, assim, os 3, pum, 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 sabe? Mas um filme que eu gosto muito, The Fountain, acho que é A Fonte da Vida em português, é um filme até antigo, é com o Hugh Jackman, antes dele ser Wolverine, assim. Mas é um filme muito nóia, é um médico que ele tem uma esposa com câncer, e ele é um médico pesquisador e ele quer curar o câncer. E aí tem todo um desenrolar, assim, mas começa o filme se passa em 3 períodos diferentes. E as histórias vão se complementando, assim, né? Então é passado, presente e futuro. No futuro, só para trazer as pessoas. Ele está numa bolha no espaço voando com uma árvore. Caramba. Começa assim, um cara numa bolha no espaço com uma árvore, conversando com a árvore, inclusive. Você assim, cara, que isso? Aí começa e ele vai alternando entre essas coisas. Assim. É um filme super bonito, é mais um drama do que um sci-fi. De quando é? Olha, eu chuto. É antigo, né? Você antes do Wolverine. Eu acho que é 2005, alguma coisa desse tipo. Então, velho. Não é tão antigo, não. É anos 2000, assim. 2005, 2006, sei lá, alguma coisa do tipo. Bom, agora sim, pra fechar, um recado final, João, que você queira deixar aí pra quem tá assistindo. Bom, recado final, acho que até um resumo desse papo que a gente teve de exerçam a criatividade, né? Porque existe muito espaço e existe muita área que dá pra você aplicar e ser criativo. Então, acho que tudo isso que a gente tá fazendo, né? Vários podcasts que a gente faz é ouvindo o que a outra pessoa tem, no caso o Felipe, puta, sensacional, como as pessoas aplicam a criatividade no ambiente de trabalho, então... Acho que esse é o recado. Legal. É muito bom mesmo. Eu adoro ouvir assim, as experiências, as ideias. Cada um traz uma coisa nova e a gente vai aprendendo. É muito legal. E você, Felipe, um recado final? O recado final. Eu primeiro agradecer muito o convite de vocês. Muito legal estar aqui. Cara, puta papo bacana. E eu diria que, puxando o gancho, a criatividade... Ela realmente, eu acho que ela é base para várias quebras de paradigmas, realmente é muito importante. E é muito importante o mercado entender também. Você tem o mercado da construção civil, que é uma coisa um pouco ainda, a gente sabe que é complicado em termos de inovação, o pessoal está muito preso às vezes na fórmula, mas eu vejo uma abertura muito grande. E eu acho que o recado seria, mercado... Invistam em inovação. A inovação não é um plus. Eu quero pôr um negocinho diferente. Não é isso. Né? Ela facilita. A inovação ela traz soluções. Você consegue trazer economia, você consegue agregar valor, você consegue criar experiência. Tem 1000 coisas. Eu acho que muitas empresas ainda não têm essa noção porque tem uma visão preconcebida de que eu vou trazer isso, é legalzinho, né? Não, aí as incorporadoras começam a usar, tanto que a gente tem vários contratos de guarda-chuva. Cara, como que a gente entregava sem isso, né? Então, eu acho que assim, é um aviso para o mercado. É um recado para o mercado. Invista, não só, não estou falando de Inbuild, estou falando no geral. Né? Eu vejo várias ideias incríveis, eu vejo vários profissionais super competentes. Eu falo, cara, se eu tivesse um incorporador, eu contratava esse negócio. Sim. Eu acho que é isso, abrir a cabeça e investir. A gente tem muito que evoluir. Muito bom. Legal. Muito bom. É isso. E a gente tem um presente pra vocês. Eu vou ganhar também? Não merecia, mas vai. Obrigado. Oba, adoro presente. Aqui tem a nossa caneca. Obrigado. Um troféuzinho do podcast. Obrigado, cara. Pra agradecer a participação de vocês. Nossa, Obrigada, João, sensacional. por ter vindo da sua sala até aqui. Foi um longo caminho, demorei muito pra chegar. Não, mas obrigado mesmo aí por vocês dois. Obrigada, terem Felipe, por ter obrigado, vindo gente. até aqui. Prazer, de verdade. Muito agregador de tudo isso. Legal, fiquei Muito A gente aprende muito em todo podcast, então Eu vou é até sempre mostrar bom meu receber vocês que vão mostrar o presente. Matheus também, obrigada por ter Imagina, topado mais prazer uma de vez. novo. Tamo junto. E é isso aí, tem mais algum recado? Não, só isso, só agradecer, gente. Toda vez que você Obrigadão participa, você Valeu. ganha uma caneca, cara? É que quando eu comecei não Não tinha toda tinha essa ainda. estrutura. Agora o negócio Agora tá tá na mais tela. Peguei o filé mignon aqui. Não, agora tá Eu chique. vou acompanhar, eu quero ver. Época da vacas gordas. Agora a gente não chama mais ele. Daqui, se você voltar daqui uns 6 meses, já vai ter mais coisa. Boa, vai ser. olha, chama assim. Chama assim. Gente, esse foi o episódio, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo aí, compartilhar nas suas redes sociais e seguir a gente lá no nosso Instagram, @rm+projetos, no nosso LinkedIn, rm+projeto estrutural. Deixa suas redes sociais também, que eu lembrei agora, para o verdade. pessoal te acompanhar.
Gente, redes sociais, site, obviamente, inbuild.com.br, Instagram, inbuild_br, LinkedIn, inbuild_br. Eu não consegui pôr underline nos dois, então Instagram, underline, LinkedIn é o tracinho. Tá fácil, dá pra achar. Tá tranquilo, só procurar aí que você acha fácil. Obrigada por assistir esse episódio e a gente se vê no episódio 6. Falou, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado.